Todos estão na sala de Anastácia, pensando como podem encontrar o filho de Filó e Filomena. Pirulito então chama por Candinho, e o filho de Anastácia se irrita e tem um pequeno chilique, mandando o menino falar, e diz que a criança é cheia de querer se intrometer na conversa dos outros. O menino espera Candinho terminar e diz que sabe como encontrar Filomena. Candinho pergunta por que o menino não disse antes. Pancrácio se levanta dizendo: se o delegado e o detetive Jack não acharam nenhuma pista, e nem mesmo eu, com os meus modestos meios, nada consegui, como o Pirulito há de saber? Candinho nervoso manda o menino falar logo o que sabe. Pirulito então revela que sabe quem é o cúmplice de Ernesto. Ele então começa a contar e se lembrar de que já conhecia dos tempos em que vivia na rua, e depois viu o cúmplice deles jogando cartas e ainda por cima passando cartas por debaixo da mesa. Pancrácio diz que o menino viu algo que ele não viu. Pirulito conta se lembrando de novo, dizendo que o cúmplice de Ernesto estava cheio de dinheiro e que ele é conhecido como cara de cão. No esconderijo que Ernesto e Sandra estão, eles comemoram que estão com o dinheiro do resgate de Filomena. Mas cara de cão pede a sua parte e Ernesto se recusa e revela que o capanga vai ter que comprar umas coisas para eles fugirem. Cara de cão diz que eles podem dar um golpe nele. Ernesto diz que vai pagar a parte dele. Cara de cão diz que tudo bem e que nem vai para casa para evitar problemas e que volta no dia seguinte para pegar o dinheiro. Ernesto diz que o capanga tem a palavra dele. Sandra entrega a lista de compras para Cara de Cão e revela que eles irão levar o bebê de Filomena com eles na fuga. Filomena, que está trancada em uma sala, ouve a conversa deles e se desespera ao saber que eles vão levar o filho dela. Sandra entra na salinha e diz que está tudo dando certo e que já pagaram o resgate. Filó pergunta por que a loira não solta eles e revela que ouviu que Sandra vai levar o filho dela. Sandra diz que no dia seguinte, Filó vai ter uma ótima surpresa. Na mansão, Anastácia pergunta se Pirulito tem certeza do que está dizendo. Pirulito confirma e diz que é o mesmo homem que Maria viu vigiando a casa. O delegado diz que esse eles conhecem bem e que com certeza Ernesto e Sandra ainda estão no esconderijo. Celso diz que acha que Cara de Cão não deve voltar para a casa dele. Maria então diz que tem uma pista e revela que o bandido deve estar com o mesmo carro que quando vigiava a mansão e que com um pouco de esforço ela consegue se lembrar do número da placa. Fora da casa, Celso pede para que Araújo cuide bem da fábrica. O advogado diz para ele ficar tranquilo. Anastácia agradece o sobrinho por ir com Candinho atrás dos bandidos. Pancrácio diz que Candinho está emocionado demais. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Eta Mundo Bom. Aproveita e me conta o que você acha que vai acontecer na reta final da novela. E deixe sua opinião aqui nos comentários se você acha que Sandra deveria ser presa ou se ela deveria ser perdoada por todos. Candinho também agradece Pirulito pela ajuda e fala para ele e Celso irem indo. No hospital, Jerusa fica deitada na cama de hospital aos cuidados do Dr. Lauro. Osório e Camélia vão até o quarto visitar a menina e Jerusa diz que está muito fraca. Dona Camélia e Osório pedem para a menina descansar e pedem também para que ela seja otimista para uma melhora da doença. Osório ainda diz
que a menina parece estar até mais corada. O doutor, com um ar de preocupação, pede para falar com os dois. Eles saem do quarto e o doutor começa já dizendo que sente muito e que não tem boas notícias. Dona Camélia não deixa ele terminar de falar e se desespera. Osório pede calma para o doutor e fala que Lauro tem que procurar nos livros, perguntar para colegas e que deve haver alguma cura. Ele então, desesperado, pega o doutor pelo colarinho e o doutor diz que sente muito, mas que não há mais nada a fazer. Osório, com os olhos cheios de lágrimas, fica desconsolado e abraça a avó da menina. Na volta ao quarto, eles encontram Jerusa sentada na cama. Osório pergunta o que aconteceu e diz que a garota parece estar bem. A menina diz que está bem melhor e cheia de força. Dona Camélia diz que o doutor estava enganado e que Jerusa está bem. A menina então sai da cama. Osório ajuda a menina a descer e todos ficam surpresos e alegres com a melhora dela. Jerusa diz que de repente uma onda de felicidade inundou o coração dela. Ela abraça a avó. Jerusa se vira para o amado e, com os olhos cheios de lágrimas, diz que quer dançar a valsa deles mais uma vez. O menino coloca a valsa para tocar. Osório beija a mão da menina e Jerusa diz que ama muito ele e que Osório é o amor da vida dela. Osório também faz juras de amor e os dois começam a dançar no meio do quarto do hospital. Mas de repente, após um giro na dança, Jerusa fica fraca e cai, mas é segurada pelo noivo, que fica desesperado com a noiva. Ele vai dizendo para Jerusa falar com ele, mas a menina não dá sinal de vida e Dona Camélia se aproxima e tenta chamar pela neta, mas também não tem resposta e Osório começa a chorar com Jerusa nos braços. Dona Camélia também abraça o menino e tenta ampará-lo, mas é confirmada a morte de Jerusa. Na cidade, Jack avisa que encontrou o carro do cara de cão. Candinho diz que é agora que eles pegam esse bandido. Todos então ficam escondidos perto do carro, esperando o bandido aparecer. Cara de cão aparece com as compras do casal de bandidos para colocar no carro. Mas de repente, o delegado e os policiais pegam ele e revelam que ele está preso. Ele pergunta o que fez e Candinho diz que ele sabe muito bem e que é para ele falar onde está Filó e o filho dele. Na delegacia, Cara de Cão diz que não fez nada do que ele é acusado e que faz muito tempo que ele vê Ernesto e que nem sabe quem é Sandra. Jack então diz que foi o bandido que despachou ele para outro país. Cara de Cão nega e revela que as compras eram para ele porque ele ia viajar. Celso diz que é mentira e que certamente era para Sandra e Ernesto. Cara de Cão nega e Candinho, furioso, parte para cima dele, mas a briga é apartada pelos policiais. Candinho diz que eles já sabem de tudo e que Cara de Cão vai dizer por bem ou por mal. Na loja de Severo, ele e Diana vão atendendo duas clientes. Ele então vai cortar um tecido, mas suas mãos não param de tremer. As clientes estranham, mas Diana ajuda Severo e começa a cortar. Eles entregam o tecido e as duas clientes vão embora. Diana diz que Severo é um ótimo vendedor, mas ele diz que só sua mão que tremeu um pouco. Diana diz que ela está ali para ajudar e chama ele de meu amor e os dois se beijam. No escritório da fábrica, Araújo vai falando ao telefone com Olga e pede para ela preparar um bolo para mais tarde e revela que hoje eles têm uma coisa para comemorar, mas não revela. Na casa de Araújo, Olga sai para fora da casa e encontra com Araújo entrando no portão. Ela diz que ele chegou cedo. O advogado diz que foi por um motivo muito especial.
Ele então, que estava com um buquê de flores escondido nas suas costas, entrega para Olga. Ela pergunta que dia especial é hoje e ele responde que quer dizer para Claudinho que eles se amam. Claudinho vai caminhando com sua bengala no jardim e Olga e Araújo chegam no jardim. Claudinho vê o pai e diz que já consegue andar de bengala. Araújo diz que Claudinho não imagina como isso o deixa feliz. Ele ainda diz que ele e Olga têm uma coisa muito importante para dizer para ele. Olga então convida o menino para comer um bolo. Dentro da casa, Cláudio vai comendo o bolo e diz que o pai ainda não disse qual é o motivo da comemoração. Araújo diz que poderia comemorar todos os dias porque o filho voltou a andar e que já está a aposentar as muletas. Novamente, Claudinho pergunta o motivo da comemoração e Araújo diz que estava esperando a hora certa para dizer. Ele se aproxima do menino e revela que Olga foi até a casa deles para cuidar do menino, mas aos poucos eles descobriram que se amam. Claudinho pergunta se eles vão se casar. Araújo diz que a lei ainda não permite um casamento no papel, por ele ser desquitado, mas revela que eles vão fazer uma festa para os amigos e Olga vai ser tratada como mulher dele, e revela que ela é a mulher que ele sempre sonhou. Olga diz que o advogado também é o homem que ela sempre sonhou. Olga se vira para Claudinho e diz que espera que o menino entenda que eles se amam, e diz que também ama Claudinho. O menino então, muito emocionado, diz que não conheceu a mãe de sangue, porque ela morreu quando ele nasceu. O menino então diz que nunca teve uma mãe, e muito emocionado, pergunta se pode chamar Olga de mãe. Olga se emociona e diz que essa é a pergunta mais linda que ela já ouviu, e começa a chamar ele de filho. Claudinho se levanta e se aproxima dela, chamando Olga de mãe. No esconderijo, Sandra diz que já vai anoitecer e que Cara de Cão ainda não apareceu. Ernesto diz que eles precisam da compra, ainda mais agora que ela resolveu levar o bebê. Ele decide então que vai até a estrada para ver se o comparsa está vindo. Caso contrário, eles vão embora. Sandra diz que Cara de Cão vai ficar sem a parte dele, porque o bandido não fez nada. Ernesto então sai do esconderijo. Na estrada, os carros da polícia vão passando e Ernesto vê e volta correndo para o esconderijo e avisa Sandra que a polícia está chegando e que eles têm que fugir urgentemente. Sandra diz que ela vai pegar o bebê e que com a polícia atrás deles, ele vai ser bem mais valioso. Ernesto diz que depois que eles chegarem em Bernardino de Campos, na casa dos seus pais, ninguém vai encontrá-los. Sandra então entra na salinha e Filó diz que ouviu a bandida alterada. Sandra diz que Filó fica, mas que ela vai levar o bebê. Sandra tenta pegar o bebê, mas Filó resiste e Ernesto chega para ajudar. Sandra consegue pegar o bebê e diz que Filomena nunca mais vai ver o filho e sai. Ernesto tranca a porta e Filomena fica desesperada chorando. Os bandidos vão colocando as coisas no carro para fugir e eles entram no carro e fogem. Ao mesmo tempo, a polícia e o carro de Celso chegam no esconderijo. Candinhos policiais entram no barracão chamando por Filomena. Ela responde e eles arrombam a porta da salinha. Candinho abraça Filó, que logo diz que levaram o filho deles. Fora do esconderijo, Cara de Cão diz que não sabia onde eles queriam se esconder e que mais do que isso ele não sabe. Candinho pega o bandido pelos colarinhos, mas o delegado diz que ele já disse tudo o que sabia e que essa estrada tem muita bifurcação e Sandra e Ernesto podem ter fugido para qualquer lugar. Celso se lembra de Ernesto falando que os pais dele moram em Bernardino de Campos e Celso
diz que tem certeza que eles vão para lá. Sandra e Ernesto vão se deliciando por terem fugido da polícia e ainda estarem ricos. Ernesto pergunta o que eles farão com o bebê. Sandra diz que eles jogam o filho de Candinho em um orfanato qualquer. Ernesto diz que vai ser igual Dona Anastácia, mas que dessa vez Candinho não vai ter medalhão para achar. De repente, Ernesto olha para o retrovisor e vê 2 carros atrás dele. Sandra pergunta qual é o problema e Ernesto responde: estão em alta velocidade. Sandra manda ele acelerar e diz que é a polícia. Ernesto diz que está no máximo que pode. Os carros vão se aproximando. Aí então eles começam uma perseguição. Sandra vai gritando e se desesperando. Ernesto vai fazer uma curva em alta velocidade, mas acaba perdendo o controle e o carro começa a derrapar e bate em uma árvore. Filomena e Candinho, que viram a cena do carro de Celso, se desesperam pelo seu filho estar lá dentro. Sandra, então, parecendo estar recuperada do acidente, começa a falar: Ernesto, fala comigo. O bebê de Candinho começa a chorar e Sandra manda ele calar a boca e abre a porta. Ela continua dizendo para Ernesto falar com ela. A loira tira o bandido arrastado do carro e coloca ele em seus braços. Chorando, ela começa a dizer: Ernesto, fala comigo. Você não pode me abandonar agora. Tudo que eu fiz foi por você, meu amor. Ela começa a se desesperar e, chorando ainda mais, pede para ele não deixar ela sozinha. Os carros da perseguição chegam e Celso se aproxima da irmã e diz que Ernesto morreu. A bandida diz: não, é mentira. Eu te amo, Ernesto, ouviu? Eu te amo. Mas no mesmo momento, os policiais chegam e violentamente agarram ela, algemam e colocam ela dentro da viatura. E enquanto isso, Sandra vai declarando todo o seu amor por Ernesto. Filomena e Candinho, então, vão ver a situação do filho dentro do carro. Filó pega o bebê e vê que está tudo bem. Os dois comemoram e o detetive Jack diz que eles ainda recuperaram todo o dinheiro. Candinho diz que o dinheiro é de menos e que o que mais importa na vida é o amor e que nada nesse mundo vai separar ele e Filomena e nem o filho deles. Candinho e Filó se abraçam. Na fazenda, o dia do casamento de Mafalda e Romeu chega. Ainda na fazenda, Eponina diz: Mafalda, você tá linda. Tá pronta para subir no altar. Agora botas alegria no rosto. Mafalda responde: eu tô com medo. Tô com medo que depois do casamento não tem como fugir. Eponina diz: não tem como fugir. Depois que casou, cegonho voou. Mafalda diz que tá com medo. Eponina apressa a menina, dizendo que a noiva não pode atrasar muito, porque senão o noivo desiste. Mafalda diz: e se o noivo desistir, a noiva perde o cegonho. Eponina pergunta: você tá com medo ou com curiosidade do cegonho? Mafalda responde que está tudo misturado, medo com curiosidade. De repente, alguém bate na porta, e é Sarita quem entra, dizendo que precisa falar 1 minuto em particular com Mafalda. Eponina diz: não gostei, mas se tem que falar, fala. E não fale nada de ruim, porque eu quero o casamento dela. Eponina, então, é acompanhada por Sarita
até a porta. Sarita fecha a porta e começa a dizer: Mafalda, já que vai casar com Romeu, não posso fazer mais nada, mas tem algo que devo lhe dizer. Mafalda, brava, responde: Ora, diz logo que você queria o Romeu. Sarita diz: Não nego, mas preciso lhe falar que aquela vez que você me viu no rio com Zé dos Porcos, foi por engano. Mafalda não entende e pergunta como assim engano. Sarita revela: Sua mãe me disse que era Romeu que ia tomar banho no rio, e eu fui atrás. Depois, ela me aconselhou a correr atrás do Zé dos Porcos para fazer ciúmes no Romeu. Eu penso que ela queria afastar você do Zé dos Porcos. Mafalda responde: Bem as maneiras da mãe mesmo, fazer tudo do jeito que ela quer. Sarita continua: Tem mais. Quando viu a mim e o Romeu com os cabelos molhados, suas suspeitas estavam certas. Eu e ele estávamos no rio. Mafalda se senta triste na cama e pergunta: O que vocês dois estavam fazendo no rio? Posso saber? Sarita responde que eles estavam dançando um tango. Mafalda fica desacreditada. Ela e Sarita saem do quarto para irem até o casamento. Quincas, que estava esperando a irmã, apressa ela para subir na charrete. Mas, no mesmo momento, aparece Zé dos Porcos com uma mala na mão. Mafalda diz que está de noiva e pergunta se ninguém vai ajudar ela a subir. Zé dos Porcos se aproxima e diz que ele ajuda. Mafalda vê a mala e pergunta: O que você está fazendo com essa mala na mão? Zé dos Porcos vai andando até ela e responde: Eu vim me despedir de você. Mafalda não entende e Zé dos Porcos continua: Eu vou embora, Mafalda. Eu vou embrenhar nesses cafundó aí, porque sempre há de ter um trabalho para quem cuida de porco, né? E eu não posso ficar aqui não, Mafalda, para ver você casada com outra. Quincas se intromete e diz que Mafalda já tinha noivo e que Zé dos Porcos botou olho nela. Dita diz que até ela tinha percebido os olhos compridos dele. Zé dos Porcos diz: Ó, vocês perdoa eu, mas há conversa com a Mafalda. Quincas e Dita saem e Zé dos Porcos diz: Mafalda, eu tô indo, tá? Que você seja muito feliz. Ele vai saindo e Mafalda pega ele pelo braço e pergunta: Ô Zé dos Porcos, você não vai assistir o casamento deu? Zé dos Porcos diz: Para que, Mafalda? Para partir ainda mais o coração deu? Mafalda diz que é pela amizade deles. E ela pede para que ele vá no casamento dela. Zé dos Porcos dá um suspiro e diz: Ô Mafalda, o que você não pede rindo que eu não faço chorando? Mafalda então sobe na charrete com a ajuda de Zé dos Porcos e vai para a igreja. Na igreja, Cunegundes diz: Até que enfim, vamos desencalhar Mafalda. Eponina responde: Mas a Mafalda não estava encalhada não. Cunegundes diz: É verdade, a encalhada aqui é você. Pandolfo entra na conversa e diz: Minha Eponina nunca esteve encalhada. Estava esperando por mim, isso sim. Somos feitos um para o outro. A música começa a tocar e Mafalda vai entrando com Quinzinho na igreja. Mas Mafalda não entra com uma cara boa. Quinzinho entrega a filha para Romeu e eles se ajoelham e o padre começa perguntando:
seu Romeu Lobato aceita Mafalda Pereira Torres nas riquezas e nas pobreza, na saúde e nas doenças, para a vida e para a morte? Romeu, olhando para Mafalda, responde: sim, senhor, seu padre, aceito. O padre agora pergunta para Mafalda: você aceita se casar com Romeu Lobato nas riquezas e nas pobreza, na saúde e nas doenças, até a morte? De repente, Zé dos Porcos entra na igreja, joga sua mala no chão e fica parado no corredor central da igreja, olhando para Mafalda. Romeu se vira para o padre e com um sorriso no rosto diz: mas não tem necessidade de fazer essa pergunta. É claro que a resposta é sim, né, Mafalda? É sim, seu padre. O padre responde: mas eu preciso perguntar, porque faz parte da cerimônia do casamento. O padre então faz a pergunta de novo, mas Mafalda olha para Romeu com uma cara de dúvida. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!